Fala pessoal, tudo certo? Aqui quem fala é o professor Yuri e hoje vamos para mais uma aula da nossa playlist sobre grandezas diretamente proporcionais. Se caso tu ainda não seja inscrito aqui no canal, te convido a se inscrever porque vai ser bem legal, tu vai receber os vídeos, vai poder ficar por dentro de tudo que a gente estiver estudando e completar os teus estudos, tá bom? Vamos fazer hoje vamos ver mais uma parte de teoria e completar mais um penúltimo, praticamente penúltimo exemplo de grandezas diretamente proporcionais. Vamos lá. Então, o outro exemplo que a gente pode começar a estudar também, outra forma de ver se uma grandeza ela é ou não diretamente proporcional, é através do seu gráfico. As grandezas diretamente proporcionais sempre apresentam um gráfico dessa maneira, que é uma reta, né, passando aqui na origem, no zero, que aumenta sempre o seu valor. Então, ó, de 1, quando eu tinha um valor 1, eu acho um outro valor 1. Quando eu tenho um valor 2, eu acho um valor 2. Quando eu tenho um valor 3, eu acho um valor 3. 4, 4, 5, 5 e assim por diante. De forma que quando eu faço esse gráfico e junto esses pontos, dá exatamente essa reta. Então, quando a gente tiver uma reta, a gente tem o gráfico de grandezas diretamente proporcionais. Para a gente estudar um pouquinho, vamos usar esse exemplo aqui, esse exemplo B, que é a quantidade de carne e preço. Vamos fazer a análise usando os três argumentos que a gente aprendeu. Lembra quais são eles? O primeiro argumento era a gente ver se uma grandeza cresce, a outra também tem que crescer. Se uma grandeza decresce, a outra também tem que decrescer. Isso vai caracterizar uma grandeza diretamente proporcional. O segundo argumento é pela constante de proporcionalidade, que deve ser igual para as duas grandezas. E agora o terceiro que a gente acabou de aprender, que é o gráfico. O gráfico ele deve ser algo que vai subir, né, uma reta crescente. Vamos analisar todos então. Vem comigo. Então, usando o primeiro critério, vamos ver. Se eu tenho 0,5 kg de carne, eu passei para 1 kg, eu aumentei. De 1 kg foi para 1,5 kg, então eu aumentei. De 1,5 kg foi para 2, então eu também aumentei. Outro ponto, o que acontece? Agora vamos ver essa grandeza do preço. Primeiro, meio quilo deu R$15, 1 quilo deu 30, então de 15 para 30 aumentou. De 30 para 45, só desconsidere esse L aqui, não era para ele estar aqui. Então de 30 para 45 aumentou. E de 45 para 60 aumentou. Então, com isso, a gente olhando essa comparação, a gente consegue ver que sim, tanto a quantidade de carne quanto o preço são grandezas diretamente proporcionais. Vamos olhar agora a constante de proporcionalidade. Eu vou chamar esse cara aqui de A, este de B, consequentemente aqui a gente vai ter o K1 e aqui o K2. Então, para o K2, esse aqui também vai ser o A e o B. Então, a gente vai ter o que? 0,5 divididos por 1. Isso é 0,5. Vamos ver quanto que dá o K2. 15 divididos por 30. Se eu dividir por 15 aqui e dividir por 15 aqui, dá 1/2, que é a mesma coisa que 0,5. Então, sim, constante de proporcionalidades iguais. Então, já mais um critério que nos garante que são grandezas diretamente proporcionais. Vamos fazer agora, para finalizar, o gráfico. Deixa eu até mudar a cor aqui para ficar melhor para a gente enxergar. Então, se for o gráfico de grandezas diretamente proporcionais, quando eu não tenho nada de carne, eu não vou ter gastado absolutamente nada. Então, no zero. Vou botar aqui embaixo aqui a quantidade de carne e nesse eixo Y o preço. O que acontece? Se eu tenho meio quilo de carne, obrigatoriamente eu vou pagar R$15. Então a gente tem este ponto aqui. Se eu comprar 1 quilo de carne, eu vou pagar R$30. Então eu já vou ter este outro ponto aqui. Se eu comprar 1,5 kg de carne,
eu vou ter que pagar R$ 45. Então, eu já vou ter este outro ponto aqui. Se eu comprar 2 quilos de carne, eu vou ter que pagar R$ 60. Então, eu vou ter este outro aqui. Agora, se a gente unir todos esses pontos, a gente vai ver como característica o gráfico mais ou menos assim, ó. Então, com isso, a gente consegue ver o quê? Que o gráfico tem essa tendência de uma reta, que também é mais um indício que nos garante que isso aqui, que essas duas grandezas são duas grandezas diretamente proporcionais, tá bom? Então, com esse exercício, a gente conseguiu retomar todas as formas que a gente estudou para definir se uma grandeza é ou não diretamente proporcional. Na próxima aula, a gente vai resolver exercícios também meio mais práticos para a gente ver, para finalizar o assunto de grandezas diretamente proporcionais. Então, qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários ou me escrever. Nos vemos na próxima aula. Tchau!